Lembrei-me agora que em tempos idos, essa época do ano era a época onde os irmãos estavam correndo para terminar a leitura da Bíblia. E para chegar no dia 31 de dezembro, se levantar no culto da igreja e dizer: eu quero agradecer porque eu li a Bíblia toda. Eu quero agradecer porque eu li a Bíblia toda. Então, eu não sei quem iniciou o plano de leitura anual da Bíblia, quem está terminando, mas importante. É importante ler toda a Bíblia, é importante. Mas eu diria que mais importante do que ler toda a Bíblia é ler a Bíblia todo dia. Então, vamos partilhar. Nós estamos vivendo um mês que, para mim, é o mês mais bonito do ano. Muita gente diz que o mês mais bonito do ano é o do seu aniversário, né? É o mês de abril, né, André? É o mês mais bonito do ano. Mas eu acredito que dezembro é um mês diferente. Dezembro é um mês que ele traz algo especial. Já trouxe mais, né? Mas ainda tem essa característica de um mês tão diferente, de um mês de alegria, de um mês de Natal. Essa palavra, ela mexe conosco. Agora, o sentido dessa palavra, ele precisa estar ligada ao primeiro e ao verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Tentar afastar o Natal de Jesus é tornar o Natal uma festa vazia, uma festa sem sentido. Tentar limitar o Natal só a confraternizações é tirar o brilho dessa festa. Mas o que eu quero trazer é que é um mês onde a gente traz muita alegria, mas também é um mês onde a gente traz muitas reflexões, onde a gente começa a registrar o que foi o ano para a gente, o que foi esse ano, o que foi. Isso às vezes traz algumas tristezas. E eu quero nessa reta final de ano trazer uma palavra hoje sobre a cura para as tristezas. Talvez a gente tivesse falar, saia daqui pulando de alegria, e eu creio que você deve, em nome de Jesus, porque até a tristeza na presença de Jesus, ela salta de alegria. Mas é importante a gente refletir sobre as tristezas, até para termos alegria, nos embasarmos nas alegrias. Então, nosso tema hoje é cura para as tristezas. Pastor, mas eu nem estou triste. Amém. Glória a Deus. Não é? Mas tem muita gente que está, talvez você conhece alguém que está, talvez você já teve momentos que esteve, e a gente precisa aprender um pouquinho sobre isso. E aprendendo com alguém, com um homem de Deus, chamado Elias. Elias, cujo nome quer dizer o Senhor é a minha força, ou o Senhor é Deus. Eu gosto muito dessa tradução para o nome de Elias, de o Senhor é Deus, Yahvé é Deus. Vamos começar lendo 1 Reis, capítulo 19, e verso 1. 1 Reis, capítulo 19, e verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Lido fora de contexto, esse versículo nos nossos dias ficaria bem pesado. Mas a gente entendendo o contexto da história, o contexto da época, a gente entende o que é que o texto está dizendo. Quem era Elias? Elias, ele era um homem chamado por Deus. Ele era um profeta em uma época em que Deus falava com o profeta e o profeta falava ao seu povo. Diferença dos dias de Elias para os nossos dias. Deus hoje fala pela sua palavra. Nessa época a palavra ainda não estava escrita. E Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. Mas esse homem de Deus, que ouvia a voz de Deus, esse homem de Deus que Deus falava com ele enfrentou um período de tristeza, ou por que não dizer,
um período de depressão na sua vida. Se você estuda a Bíblia, você verá que grandes homens de Deus, eles passaram por momentos também de profundas tristezas na sua vida. Moisés passa por um momento assim. Jonas, que chega a pedir ao Senhor a sua morte, depois lá da sua experiência em Nínive. O próprio apóstolo Paulo resiste a momentos de dificuldade na sua caminhada. Eu queria que você guardasse essa frase. Deus não ignora a fragilidade e os limites dos seus servos. Deus não ignora a fragilidade e os limites dos seus servos. Às vezes nós criamos uma imagem errada de Deus e achando que Deus quer que nós sejamos o tempo todo fortes, Ele até quer, mas que Deus não admite ver fraquezas em nós. E isso não é verdade bíblica. O apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me... Deus faz o que conosco? Só se fortalece quem está fraco. Então, Deus, Ele conhece. Deus não ignora a fragilidade e os limites dos seus servos. Eu sou frágil e eu tenho limite. Você é frágil e você tem limites. Lógico, a Bíblia diz: diga o fraco, sou forte. Mas isso não quer dizer que você não reconhece a sua fragilidade. Você não vai estar feliz o tempo todo. Você não vai estar forte o tempo todo. Vai ter momentos na caminhada que você vai dizer: está difícil. Vai ter momentos na caminhada que você vai dizer: eu estou desanimado. Nós estamos encerrando um ano. E um ano parece, 365 dias, parece uma sequência, às vezes, de carregar peso. E cada mês que passa é um peso maior que é botado na sacola que nós estamos carregando. E quando vai chegando o mês de dezembro, parece que a gente vai dizendo: poxa, eu não estou aguentando mais. Eu não vejo a hora dia 31 chegar. Ai, meu Deus, parece que o dia 31 chegar, você vai pegar aquela sacola, vai jogar fora e vai dizer: estou leve para começar de novo a carregar peso. E nessa não deve ser a nossa caminhada. Entendendo que Deus não ignora a fragilidade e os limites dos seus servos. Deus nos conhece. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece a minha estrutura. A gente canta muito aqui nessa canção. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Eu não preciso me mostrar forte para Deus quando Deus conhece as minhas fraquezas. O que eu preciso saber é que eu sou amado por Deus, apesar das minhas fraquezas. Eu sou amado por Deus, apesar dos meus limites. Eu sou amado por Deus, mesmo não sendo o crente que eu queria ser. Eu sou amado por Deus, mesmo não sendo o servo que eu queria ser. E muitas vezes a gente quer ser aquele servo que nunca errou. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele colocou a Bíblia. E na Bíblia Ele mostra os grandes homens e mulheres de Deus cometendo erros, cometendo falhas. Deus não ignora a fragilidade e os limites dos seus servos. Esse capítulo 19, ele nos apresenta alguns personagens principais. Acabe, que é o nome de um rei. Acabe para a gente, no nosso idioma,
é para a gente terminar alguma coisa, né? Principalmente aqui no Nordeste. Acabe isso. Já acabou? Acabe. Mas Acabe aqui é um rei, tá bom? Acabe é um rei. E Acabe era um rei que ele não suportava ser submetidos a momentos de pressão. Acabe, o rei Acabe, ele tinha dificuldades em enfrentar momentos de pressão. E o que é que ele fazia nos momentos de pressão? Talvez muitos homens fazem isso também, não sei. Corria para sua esposa. No momento de pressão, de dificuldade, Acabe corria para Jezabel. E qual é o problema? Era Acabe correr para Jezabel? Não. Era Jezabel não ser uma mulher sábia. Esse era o problema. Jezabel, ela, esposa de Acabe, ela sabia da fraqueza de Acabe. Ela sabia que ele não resistia, ele tinha dificuldade de lidar com a pressão. Irmãos, liderança é difícil. Liderar quando tudo está fácil, quando tudo está no lugar, é muito bom. Ah, está tudo tranquilo. Liderar assim está bom. Dirigir um carro novo, quando está tudo certinho, é ótimo. Mas quando falta recursos, quando tudo não está da maneira como você planejou, é aí verdadeiramente que você vai conhecer o líder. Quando você esperava uma coisa, planejou uma coisa e deu outra. Não foi do jeito que você esperava. Jezabel, ela sabia das dificuldades. E ela tirava proveito dessa situação. E Jezabel ficou satisfeita pelo fato do rei ter procurado. Vamos ver o versículo 2 do capítulo 19. 1 Reis 19 e 2. Por isso, lembra que no 1 Acabe conta a ela o que Elias fez. No 2, por isso Jezabel mandou um mensageiro para Elias. Ela diz, aqui agora, ela já assumiu as ações. Ela já está agindo agora no lugar do seu marido. Ela já está dando as ordens. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que vocês fez com a dele. E diz a história que Jezabel era uma mulher muito temida. Era uma mulher muito perversa, era uma mulher má. E ela manda um recado para Elias. E o recado que ela manda para Elias era, olha, amanhã a essa hora você não vai estar vivo. Jezabel traz a solução do problema para ela. Ela faz o trabalho do marido do jeito dela. E ela intimida diante da fraqueza do seu marido. E agora entra Elias na história. Elias é o ameaçado. É o alvo da ameaça de Jezabel. E Elias recebe um recado. Amanhã, a estas horas, você estará morto. E ele não podia pedir proteção nem garantias de vida, tá? Nessa época não tinha isso, não. Amanhã, a essa hora, eu vou ter acabado com você. Quem era Elias? Profeta de Deus. Quem era Elias? Homem de Deus que esteve em Querite. Pastor, Querite, está lá, capítulo 17, depois você volta e lê.
Elias foi a Querite para cumprir uma ordem do Senhor durante uma seca em Israel. Deus ordenou a Elias que se escondesse perto do riacho de Querite. Elias obedeceu e acampou junto ao riacho. E Elias é alimentado pelos corvos. E Elias bebia água do riacho. A passagem de Elias por Querite, ela pode ser interpretada como uma etapa de aperfeiçoamento, de uma preparação para uma missão maior. A obediência a Deus é um valor importante. Sabe, se tem um valor que a gente precisa trabalhar na nossa vida, é o valor da obediência a Deus. A gente vê muita gente trabalhando muitas questões, mas a obediência. E a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Obediência. Elias obedeceu ao Senhor. Elias é o homem de Deus que viveu em Sarepta. De acordo com a Bíblia, em Sarepta aconteceram os seguintes eventos. O profeta Elias, ele encontra uma viúva durante uma grande seca e fome. E viúva nessa época era sinônimo de pobreza. Hoje melhorou muito em relação à época. Mas nessa época, viúva era sinônimo de pobreza. Viúva era sinônimo de depender dos outros. Por isso a Bíblia diz: cuidai dos órfãos e das viúvas. A viúva hoje, dificilmente você vai encontrar uma viúva que não tenha uma cobertura do INSS, que não tenha... Ao contrário, há viúvas que nem desejam casar de novo para não comprometer a pensão, né? Então, há pessoas que são sustentados, mas não nessa época. E Elias vai àquela viúva, e aquela viúva, tudo que tinha era uma farinha para fazer um bolo para ela e depois ia acabar. E Elias pede para ela fazer um bolo para ele, ela faz. Deus multiplica a farinha e o azeite da viúva. Elias orou a Deus e o filho daquela mulher que morreu foi ressuscitado. Então, meus queridos e amados, Sarepta ele mostra que a fé em Deus, ela pode ser recompensada mesmo em momentos difíceis. A mulher só tinha material para fazer o último bolo, mas ela fez o bolo, ela obedeceu. Oh, como obedecer é importante. Oh, como obedecer traz a bênção de Deus sobre a vida do crente, do cristão. Ou como obedecer muda situações. Ou como obedecer, ele multiplica aquilo que não tem. Porque a experiência do dízimo é tão maravilhosa? Porque é obediência. Dízimo é obediência. Trazei. Aí tem gente que quer administrar o seu dízimo, sai debaixo do princípio da bênção. Porque a bênção é trazer a casa do Senhor. É princípio, gente. A gente não pode quebrar princípio bíblico e sair do mesmo jeito. Elias abençoou a vida daquela mulher. Elias era um homem de fé. E aí a gente pode dizer, mas se Elias era um homem de fé, um homem de tanta experiência com Deus, recebeu um recado de Jezabel dizendo que amanhã essa hora ele estaria morto, para ele não significaria nada. Mas significou. Elias temeu. Elias fraquejou. A fé, ela também fraqueja. A fé, ela também passa por momentos de dificuldades. Por isso ela precisa ser cuidada, ela precisa ser plantada, ela precisa ser renovada, ela precisa ser aquecida. Há muitas pessoas que não se envolvem tanto com o Senhor, não desenvolvem a fé. Mas mesmo quem desenvolve, porque Elias vinha de momentos maravilhosos com Deus, de experiências maravilhosas com Deus, mas foi pego num vacilo.
Primeiro, Elias não estava pensando de forma clara e realista. Quando a notícia chegou, amanhã a essa hora, você vai estar morto. Deu um bug aí na cabeça de Elias. Parece que ele esqueceu toda a experiência que tinha tido com Deus. E agora ele começa só a pensar no que Jezabel disse a ele. Pânico. Não sei aqui quem já teve momentos de pânico. É você começar a pensar num problema, ver aquele problema começar a crescer e você vai diminuindo. O problema vai crescendo e você vai diminuindo. E você vai se encolhendo. E vai tirando seu fôlego. E vai tirando. E você vai. Daqui a pouco você está desesperado. É isso que acontece com Elias. Elias começa a ouvir só a voz de Jezabel. Amanhã, essa hora, você está morto. E Elias, ele deixa de pensar de forma clara, de forma realista. Elias afastou-se de pessoas encorajadoras. Ele estava sozinho nesse momento que ele recebe o recado. Ele estava debaixo de um pé de zimbro e o zimbro só cabia uma pessoa. Elias tinha um companheiro, mas naquele momento ele deixou seu companheiro de lado, ele estava só. Cuidado em estar sozinho, porque há momentos que você vai precisar de pessoas encorajadoras perto de você. Há momentos que você vai precisar de pessoas que te deem força, que te ajudem, Não há problema em estar só, mas há momentos que é perigoso, porque você precisa de encorajamento. Todos nós precisamos de encorajamento. Como é bom receber uma palavra de encorajamento. Como uma palavra de encorajamento, ela faz a diferença na nossa vida. Elias estava sozinho. Ele recebeu aquela palavra e não tinha quem encorajasse ele. Quem desse encorajamento a ele. Quem incentivasse. Quem trouxesse à memória o que Deus tinha feito na vida dele. As experiências com Deus. Ele estava só. Elias, ele foi pego na contracorrente de uma grande vitória. Sabe quando a gente tem experiências muito positivas, no campo espiritual também com Deus, experienciando você está lá em cima, você está lá no monte, maravilhado, e aí você vai descuidando, e aí você vai só vivendo aquele momento, e não vai olhando o que está acontecendo, e não vai. Elias acabava de vencer os profetas de Baal, aquela experiência maravilhosa, ouvir todo o povo de Israel gritando: Elias, 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 o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Lembra quando o povo está gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o povo está gritando: Elias, Elias, Elias. E Elias está naquele momento. E sempre se preocupe quando você estiver num momento de vitória muito grande. Não é que você não viva a vitória, tá? Viva, vibre, tudo na nossa vida precisa de pódio. Né? Irmã, aqui eu até anotei. Irmã Roberta e Marcos estão fazendo 15 anos de casados, né? Sua irmã Roberta está aí hoje. Só quando o esposo estiver, a gente vai orar pelo casal. E ela pediu oração pelos 15 anos de casados. Mas toda vitória, ela precisa de pódio. 4 meses de namoro precisa de pódio. Tudo precisa de pódio. Toda vitória precisa de celebração. Um ano de emprego novo, um ano de casamento, 4 meses de casamento, né? Precisa de celebrar tudo. E agora, depois de toda grande celebração, de grande vitória, se prepara, porque tem momentos de luta para você enfrentar. Elias, ele estava no limite físico
e espiritual. Fisicamente cansado. Estava conversando com Débora agora, né, sobre essa questão. Às vezes a gente se doa tanto a questões da vida que são necessárias e a gente cansa. Às vezes a gente trabalha tanto e a gente cansa. E cansado fisicamente, a gente não rende espiritualmente. A gente pensa que não tem nada a ver, mas tem a ver sim. Quando você está muito cansado fisicamente, seu rendimento espiritual cai. Você não tem nem força para orar. Por isso, um dos livros mais interessantes que eu li dizia: ore até que você consiga orar. E Elias estava nesse limite, grandes batalhas. Cansado fisicamente, cansado emocionalmente. Elias estava no seu limite. E Elias perdeu-se na autocomiseração. Ele começou a achar que ele era a vítima de tudo isso. Gente, cuidado com essa posição de vítima. Cuidado com essa posição de vítima. Essa posição de vítima enfraquece. Essa posição de vítima paralisa. Essa posição de vítima desfoca a visão que você tem do mundo. Cuidado com essa posição de vitimismo. Muito cuidado com ela. E Elias, ele entra nessa. Versos 19, a hora está caminhando, eu vou terminar, mas eu quero só ler. Verso 19, capítulo 19, versos 5 a 8, só para a gente ter uma ideia. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu, ou do zimbro. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor ali, junto à sua cabeceira. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então Elias se levantou, comeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Deus encontra Elias, e Elias estava cansado, fragilizado, desmotivado, e aí a misericórdia de Deus entra em ação. Coisa boa é a misericórdia de Deus. E na misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. Na graça, Deus nos dá o que não merecemos. E na misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. Lindo. A misericórdia em ação. Deus vai até Elias. Deus encontra Elias. Deus encontra Elias. Deus vai ao encontro de Elias no momento terrível da vida dele. Deus permite que Elias tivesse um momento de descanso e refrigério. Todo aquele estreito, todo aquele período de tristeza ou de depressão, se a gente chamar assim, Deus permitiu que Elias tivesse um refrigério. E ali Deus tira Elias da caverna. Onde você está? Onde você está? O ano está terminando. Conquistas, não conquistas. História de vitórias. História de lutas. Decepções, frustrações. Onde você está? Elias nos lembra que nós devemos olhar para cima. Olhe para cima quando estiver cansado. Olhe para cima. Deus dará o refrigério. Refrigera a minha alma. Olhe para cima para agradecer. Olhe para cima para louvar. Olhe para cima e reconheça
que Deus é maior. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero convidar a geração louvor para estar aqui conosco.